Que prezados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa sobre o atendimento fraterno e os seus desdobramentos na nossa vida, no nosso dia a dia, em todas as nossas casas, MAP e no nosso ambiente pessoal. Sejam muito bem-vindos, agradecemos a audiência, sempre na boa expectativa de colaborarmos, de oferecermos algum mínimo a mais de informação que possa fazer com que nós estejamos motivados a buscar esses caminhos de luz, esses caminhos de inspiração que nos ajudem a continuar a nossa elevação moral, a nossa melhoria. Nós vamos hoje retomar um ponto final do programa anterior, falando também do atendimento às pessoas que já tenham tentativas de suicídio ou cometimentos dessa linha, dada a importância desse tema ou dessa problemática tão crítica para nós, seres espirituais. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Vamos dar continuidade, então. Isso, o Paulo lembrou bem, é um tema muito vasto, que logicamente levaríamos dias ou anos abordando essa questão, sempre dentro da ótica espírita e também a ótica médica. Eu lembro um fato de um atendimento que nós vamos resumir só para dar um apanhado de como muitas vezes o atendimento fraterno é conduzido. Não por mim, mas pelas intuições como instrumento que nós recebemos, né? Eu sempre tenho por hábito de todo o atendimento fraterno, quando faço, eu sempre tenho comigo um livro de Emmanuel, chamado Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. E, no início, eu sempre entrego este livro à pessoa e peço para ela ler. Abre, entre aspas, aleatoriamente, né? E ela lê a mensagem. E, nesse dia deste atendimento, a irmã que estava diante de nós, ela leu e falou assim, interessante, o Ronaldo, o que está escrito aqui na mensagem é a minha vida. O atendimento já começou aí, não é? Muito bem. Eu digo, a senhora fique à vontade de narrar o que a senhora acha que possa narrar, né? Ela disse, não, eu vou falar tudo porque eu quero falar mesmo. Quero tirar isso de dentro de mim, olha só, dentro dela. Quem a gente olha não é do corpo físico, é do espírito, né? Verdade. E podendo verbalizar, ouvir a própria fala, é um instrumento maravilhoso de terapia, né? Perfeito. E eu falei, olha, a senhora vai ver que eu vou fazer algumas anotações nesta folha, que é para o meu controle futuramente, que haverá mais alguns atendimentos no caso da senhora. Muito bem. Então, ela iniciou dizendo o seguinte, ela era de uma família financeiramente muito boa, Paulo, entendeu? E que com o desencarne do marido, houve aquela descida social financeira. Morava aqui num grande condomínio na Barra da Tijuca e, a partir daquele momento, a sua vida, ela percebeu que havia disputas. Interessante, né? Você vê como é que as coisas vão sendo conduzidas, muitas vezes por nós mesmos. Em ficar com parte de bens materiais do pai, do irmão, do esposo, muito bem. E ela, dentro de tudo aquilo, ela tentou a primeira vez o suicídio. Não conseguiu, mas houve a tentativa. E ela sempre dizia, olha, eu já fiz 3 tentativas. Nossa.
Todas as 3 eu fiz várias cartas, eu escrevi, deixando o nome de cada pessoa, dizendo o motivo que eu estava praticando o meu ato e culpando essas pessoas. Ou seja, ela assumiu a responsabilidade de tirar, entre aspas, a vida, que ele sabe que o espírito é imortal, e culpando uma série de pessoas. O que é que o senhor acha? Aí é aquele detalhe, joga a responsabilidade no atendente fraterno, que naquele momento era eu. Poderia ser outro companheiro que iria conduzir da mesma forma, né? Eu olhei, eu digo, mas por que isso? Não, porque eu não me conformo à questão, Paulo, da não conformação, da descida material, social, financeira e outras questões. Eu digo, bom, o Espiritismo e o Evangelho de Jesus nos mostra que nós temos que aceitar alguns momentos da nossa vida, tanto descendendo quanto ascendendo. A senhora quer nos ouvir pautado na mensagem que a senhora leu. Ela disse, eu já estou entendendo. O senhor acha que eu devo continuar praticando os atos? Entendeu? É muita responsabilidade, mas a gente não vamos nos isentar dessa responsabilidade, não. O senhor acha que eu devo continuar escrevendo as cartas, acusando os outros? Eu digo, bom, a senhora deve continuar escrevendo as cartas, mas em vez de acusar, peça perdão, porque o ato é seu. Muito bem, fizemos o atendimento e eu falei, olha, sábado a senhora estará aqui, com certeza. Eu já vou sair daqui, depois ela foi para a maca, todo aquele processo. Eu já vou sair daqui, seu Ronaldo, com outro pensamento. Eu falei para mim mesmo, ótimo, já mudamos a espiritualidade. Naquela pessoa, a sua ideia fixa no ato. Semana que vem, ela voltou. Seu Ronaldo, eu passei a semana inteira pensando na nossa conversa. Eu digo, olha, a nossa conversa, eu sou instrumento, a senhora tem que entender isso. Quem orienta é o plano espiritual. Eu sempre gosto de colocar isso, entendeu, Paulo? Perfeito. E ela falou, eu desisti da ideia. Graças a Deus, que Pois coisa é. boa. Eu digo, graças a Deus. Eu agora vou trabalhar em viver a minha nova fase na vida. Eu digo isso. E agradeça a Deus, ao nosso mestre, por essa sua atitude. Não é? Eu sou sincero, eu esperava assim ser algo mais difícil, mas não foi, Paulo. Foi assim de uma espontaneidade dela em aceitar-se. Faltava aquele momento, o toque certo. E a espiritualidade aguarda, trabalha com os companheiros que a está influenciando. Ela falou, seu Ronaldo, se isso for fruto, eu digo, não é fruto de um passado que nós desconhecemos. Eu desconheço. A senhora também, mas está na senhora. Está na sua parentela corporal, porque todos voltamos ao plano material para cumprir mais uma etapa na nossa vida, entendeu, Paulo? E aquela senhora foi, até o dia que ela falou, seu Ronaldo, eu vou ter que parar de vir ao tratamento, porque eu estou indo para outro local e tal, mas agradeço profundamente a minha mudança. Eu digo, agradeça toda noite, ou qualquer hora que a senhora faça as suas orientações, está fazendo culto no Evangelho onde lá estou. Água fluidificada, o comportamento aonde estiver. Aí eu toquei, até nós comentamos já em gravações anteriores, a senhora ainda está fazendo uso do álcool? Não. Parei. Porque era a minha fuga. É muito comum. Entendeu?
Então, é algo que eu considero, Paulo, você vai dar seu testemunho, eu considero algo sublime. Maravilhoso. Este processo que nós passamos e que, quando tomamos a iniciativa de dizer, eu vou começar a me tratar e pedir ajuda aos irmãos que estão nos influenciando, porque aqui há questões de influência, você sabe disso, tanto do bem quanto do mal. Dialogue com eles e peça perdão se for alguma coisa, vamos em frente. E ela abraçou, saiu feliz da vida. A gente via pelo aspecto da pessoa que ela estava bem. Então isso, meus irmãos, é um dos casos de um atendimento fraterno. E sempre agradeçamos a oportunidade de sermos um instrumento. Eu sempre gosto de colocar, Paulo, uma comparação é uma chave. Uhum. Você põe na porta, girou e abriu. Aí você vai ver o que está do outro lado. Dentro disso, nós vamos trabalhando com fé, perseverança, todo esse processo nosso e dos irmãos que vêm a nós. Pode colocar alguma coisa? Esse é um caso extremo que exemplifica todos os casos menores que vão se apresentando no atendimento fraterno institucional. Nós temos, e o livro inclusive faz um anúncio dessa problemática, todo tipo de casos que se apresentam para serem apoiados, ajudados na tentativa de solução. Problemas de perdas de entidades queridas. Nessa nossa pandemia, então, como isso foi acentuado, quanta gente perdeu parentes, pessoas amadas, e com aquela tristeza do afastamento sem poder nem acolher, sem poder dar o atendimento. Problemas de desequilíbrio financeiro. Isso. Como foi citado no caso aqui, é o caso mais agudo, mas com todas as nuances. Problemas de insatisfação em relação ao seu meio ambiente social, psicológico, né, de condição de relacionamento, enfim, toda uma gama de condições que se apresentam a nós, seres humanos. A nossa sociedade sofre as suas próprias condições criadas para buscar as melhorias necessárias que vão curá-la. Quando nós vemos a história da humanidade e a sua evolução, sentimos que houve um progresso significativo. Sabemos também e reconhecemos que se as palavras do Mestre estivessem em prática há muito mais tempo, nós já estaríamos numa condição melhor. Mas a nossa realidade hoje é esse encaminhamento das questões de tal maneira que seja possível a quem sofre ter a revisão da sua realidade. Possa colocar, como essa senhora colocou, algum alento de possibilidade de melhoria para os seus problemas. Se há problemas, e sempre haverá problemas, para serem instrumento da nossa própria mudança. Imagine, Ronaldo, se nós não tivéssemos pacientes para o atendimento fraterno, todos os que chegassem a casa estivessem em equilíbrio, nós já não estaríamos nesse nosso planeta de provas e expiações. Vamos chegar lá. Vamos. Vamos ter o atendimento em outros níveis de concepção da vida. Mas tudo a seu tempo, como foi bem dito. Por enquanto, então, esses casos extremos exemplificam, na verdade, toda a gama de casos reais menores, de problemas dos mais diferentes matizes, que são apresentados para o atendimento. E a disposição de buscar a solução, de melhoria, é que é a essência desse ponto. É o ponto de mudança, o ponto de uma inflexão positiva para a nossa vida. Para tudo.
Isso. Seja para emprego, seja para relacionamento pessoal, para aceitação da realidade psicológica ou psíquica do ponto de vista da sua situação pessoal, da sua proposta e projeto de vida, e tudo isso leva à percepção de que realmente o Evangelho, a mensagem do Mestre, traduz a salvação, a solução, posta em prática, e é isso que o atendimento vai permitir desdobrar e analisar, é solução para todos os problemas. E aí alguns que não conhecem o Evangelho, não conhecem a doutrina, podem achar que nós estamos sendo fiéis demais, fanáticos demais para a realidade. Pois muito bem, pratiquem. Venham enfrentar-se para melhorar usando o Evangelho como terapia. Isso mesmo. E depois nos digam o resultado. Então esse é o aspecto que nós vamos continuar abordando do atendimento fraterno, sendo colocado como não uma panaceia que resolve tudo, não, mas uma possibilidade tecnicamente bem administrada, um recurso disponível que nós podemos usar no sentido não só do atendimento para solucionar o problema dentro da casa espírita, mas dentro de todo o contexto da vida pessoal de todos nós que somos pacientes também. Isso. Se aplica a todos os ambientes. Nós vamos continuar a abordagem dentro do centro espírita. Como é que essa condição de atendimento continuado acontece nos nossos centros, Ronaldo? E hoje, Paulo, sabemos que a internet, ela oferece inúmeras formas de nós buscarmos mais informações. Eu sempre gosto de indicar a pessoa, se ela já sabe usar o YouTube, e a televisão hoje, o aparelho a televisão oferece essas formas, assistir palestras do Divaldo Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dias, né? Rossano Klinger e tantos outros companheiros que abordam temas variados. Basta a gente digita ali o tema que eu quero assistir na minha casa a palestra, né? E o palestrante, que tem números, e sentarmos na nossa sala ou no quarto e programar no nosso dia de 24 horas, 30, 40, uma hora para assimilarmos aquelas palestras. Porque isso também harmoniza o nosso lar. Perfeito. Não é? Já que muitas vezes grande parcela das pessoas ficam assistindo na televisão tantos temas que não tem nada, na minha visão, nada a ver com aquilo que buscamos. Pode ser, pode assistir e tal, mas vamos dedicar 1 hora, 30, 40 minutos ao nosso mestre. Que aqueles palestrantes, eles também estão sendo intuídos ao abordar determinado tema, esse que acabamos de falar, né, do suicídio e outras questões, eles abordam com um profundo conhecimento, até muito mais do que o nosso, né, Paulo? Sim, sim. E que ajuda bastante. Nós temos que aprender a reunirmos-nos em família, não é? Hoje está um pouco difícil, mas reunir a família não para discussões ásperas, mas por um diálogo fraterno. É a grande busca. A Com grande essas busca. facilidades que nós temos, tem sido um pouco fugidio essa oportunidade Isso. de contato, né? Isso. E até nesse atendimento fraterno, muitas vezes as pessoas vão ouvir de nós como estão seus filhos. O MAP e outras casas, né, oferece, né, aquele atendimento da evangelização da criança com os seus pais na casa espírita, para que
essas pessoas comecem a entender o que é uma família consanguínea e o que é a família espiritual. E o Evangelho, em todo esse contexto, para que a gente siga a família perfeita que nós tivemos. Maria, José e Jesus. Não é isso? Família perfeita. Que nos deu e nos dá toda uma orientação. Maria, nossa mãe, eu gosto sempre, ou nossa irmã, nossa companheira, o trabalho que ela realiza no plano espiritual e no físico com as suas falanges, nos socorrendo a todo instante, né, Paulo? Ela faz o atendimento melhor, né, possível, né? Mas tem uma hora que nós temos que fazer a nossa parte. Não ficar, né, jogando, vamos dizer assim, na espiritualidade os problemas que eu tenho que resolver. A ajuda é fundamental. Vem. Mas temos que fazer a nossa parte, não é, Paulo? Sem dúvida. Sem essa decisão, essa ação pessoal e intransferível, nada acontece. Nós temos o exemplo do Evangelho, onde o próprio Mestre condicionava o efeito da sua misericórdia sobre os pacientes ou os doentes que se apresentavam a ele, que esses doentes desejassem, executassem o movimento dessa busca da cura. E ele dizia, né, como nós lemos em várias passagens, segue, a tua fé te curou. Isso. Não era a misericórdia possível, profunda, divina, que ele possui, poderia executar aquele processo de mudança energética. Mas nem ele mesmo dizia ser verdadeira a cura se o objeto da cura, o agente efetivo, não fosse aquele mesmo doente que quisesse. Então nós precisamos buscar e querer e persistir, porque o atendimento é permanente. Isso. Acontece no lar, acontece em todos os momentos, está à nossa disposição, mas nós temos que buscar. E esse atendimento, muitas vezes, é uma vez, duas, três, dependendo do caso. E a continuidade, não é, Paulo? Como você falou há pouco, a música na casa espírita, a maca, o passe, o diálogo, a persistência nossa e a nossa mudança no dia a dia. Se eu sou uma pessoa estressada ou ansiosa, eu não adianta dizer, eu hoje estou estressado porque o meu fígado não está bem. Não, o fígado está lá. Quem não está bem é o nosso espírito. E é nele, já abordamos aqui, que o tratamento é feito constantemente. E nós da Casa Espírita, eu sei porque isso se passou comigo, uma vez eu vi interessante o senhor Ronaldo, o seu aspecto físico melhorou muito, a sua aparência. Eu digo, mas isso acontece? Sim. Porque a sua energia, né? A sua aura, ela passa a vibrar numa outra sintonia. Porque o Senhor está abrindo os seus campos, foi isso a palavra que eu ouvi, Paulo, os seus campos energéticos, os seus chakras estão mudando toda a sua circulação material e espiritual. Então, isso reflete no seu aspecto. Isso eu ouvi, por isso que eu estou passando. E é assim com todos nós, né, Paulo? Com todos nós. Aquela pessoa que está sombria, com o seu aspecto fechado para o mundo, parece que ele criou um muro em torno de si, aquilo nós vamos derrubando, vamos colocar assim. Então, nosso aspecto físico, espiritual, energético vai mudando paulatinamente e nós vamos sentindo isso. E aquele velho ditado, nós passamos a nos sentir de bem com a vida.
porque estamos entendendo todo o processo que estamos passando, que passamos e que haveremos de passar. Não é isso, Paulo? Continuado. E isso nos dá o próximo momento para o programa seguinte, que é qual o reflexo que nós, uma vez tendo entrado nesse processo de conhecimento, tendo passado pelo atendimento, pelos trabalhos na casa, finalmente reconheçamos a necessidade de fazer a nossa parte em doação nas casas. Sejamos também trabalhadores. Então, como é o clima da casa para acolher aqueles que chegam? Como deve ser o comportamento, a atitude, a aura desses irmãos que recebem pacientes novos, aqueles que vêm pela primeira vez à nossa casa? Como será a recepção dessas pessoas que vêm cheias de dúvidas, cheias de dores, cheias de dificuldades de reconhecerem o seu trabalho nesta vida encarnada? Como quem está do lado de cá já tendo de alguma maneira descortinado a solução do seu caminho, né, da sua evolução, e se dispondo a ajudar, como ela deve se colocar? Nas nossas casas, eu passei recentemente por uma experiência que até comentei aqui no particular com o Ronaldo, de ser acolhido. Eu estava na frente de uma das nossas casas, até a casa do Recreio, e curiosamente vendo e analisando os horários disponíveis, a casa não estava aberta. Mas uma senhora, trabalhadora da casa, que não me conhecia, eu não estava identificado, nem com a camisa da casa, vendo que nós estávamos ali, eu e minha esposa, olhando os horários, fez esse trabalho de nos receber, de nos dar a informação, de nos mostrar o que a casa podia oferecer e de nos convidar a participar. De uma tal maneira amorosa, leve, agradável, que nos inspirou a buscar a casa. É assim que nós vemos, não é, Ronaldo? Como podemos manifestar esse amor que está à disposição de quem chega no atendimento, que não é só o orientado ao trabalho dirigido para o atendimento fraterno, mas é o atendimento a todos que chegam e que estão ali transitando naquele ambiente onde a soma dessas nossas boas disposições formam uma egrégora acolhedora, protegida, cheia de amor. Esse é o grande objetivo do atendimento fraterno. E um detalhe também, Paulo, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, o nosso logotipo, né? Como normalmente falamos, coração azul, duas mãos, né, trocando energias, e uma rosa dourada, né? Esse logotipo, ele foi inspiração do plano espiritual, que solicitou, façam isso, e aqui está. E nós que nos colocamos como servidores deste coração, deste movimento, quer dizer, algo que não está parado, né, Paulo? Movimento de amor ao próximo. Este amor ao próximo nós procuramos, todos os trabalhadores, procuramos dar dentro das nossas possibilidades. Passar ao companheiro o amor que o coração representa, que é o amor de Cristo em nós, em todos nós, Paulo. Verdade. É um desafio, é uma proposta, é uma busca permanente. Mesmo imperfeitos, como nós temos dito sempre, mesmo não tão capacitados ao que seria o ideal para fazermos um atendimento fraterno como deverá ser no futuro, nós estamos a caminho e buscamos, seguindo as técnicas, as orientações e essa busca de uma melhoria, pela busca da melhoria moral em nós, nas nossas atitudes, executar o melhor possível. Isso. Esses programas têm essa visão
estimular aqueles trabalhadores como nós a que venham ser também atendentes e dar esperança àqueles que buscam as casas de receberem o melhor atendimento possível. Suas palavras finais para o encerramento do programa, Ronaldo? Agradecemos mais uma vez a oportunidade de sermos úteis ao nosso próximo. Que assim seja, com muita paz, muita luz. Muito bem.